No dia 6 de abril de 2009, no sul do país de Gales, perto da cidade de Bridgend, um motorista de caminhão parou no acostamento da rodovia nacional A48. A alguns metros da estrada, no fundo de um barranco, ele notou uma mala velha, parcialmente escondida na grama alta. A posição estranha e o formato da mala despertaram suspeitas no homem. Decidindo verificar o conteúdo, ele abriu o zíper e, horrorizado, viu uma mão humana. Chocado com a descoberta, o motorista chamou imediatamente a polícia. Kirsty Wilkinson nasceu em 19 de junho de 1984, em Coventry, Inglaterra. Seus pais, David e Catherine Wilkinson, já criavam duas filhas, as irmãs mais velhas de Kirsty, Sonia e Hayley. A família vivia em um ambiente unido, onde as crianças sentiam apoio e amor. Catherine era especialmente próxima de Kirsty. Entre elas se formou uma relação calorosa e de confiança. Quando Kirsty completou 14 anos, a família se mudou para Bridgend, no sul do país de Gales. Esse período marcou uma virada em sua vida. A mudança coincidiu com o início da adolescência, o que trouxe para Kirsty novos desafios sociais e emocionais. Na nova escola, ela rapidamente chamou atenção por sua aparência atraente e comportamento confiante. Kirsty começou a sonhar com uma carreira de modelo, inspirando-se nas celebridades que via nas revistas. Ela se imaginava no mundo da moda, cercada pelas luzes dos refletores e pelas lentes das câmeras. No entanto, a realidade se mostrou mais complicada. A concorrência na indústria era alta e Kirsty não conseguiu construir uma carreira completa como modelo. Seu trabalho se limitava a raros ensaios fotográficos amadores que não traziam uma renda significativa. Apesar disso, Kirsty demonstrava independência financeira desde jovem, aceitando trabalhos temporários. Ela trabalhou como garçonete, caixa e até fazia limpeza para não depender dos pais. Aos 17 anos, a vida de Kirsty mudou. Para lidar com as despesas crescentes, ela começou a trabalhar em uma casa de tolerância. Essa atividade para ela não foi tanto uma escolha, mas sim uma necessidade. Kirsty, naturalmente, escondia seu trabalho da família, com medo de ser julgada. A mãe e as irmãs, ela disse que era administradora do estabelecimento. Para os clientes, ela usava o pseudônimo Megan para manter o anonimato e separar essa parte de sua vida do resto do mundo. O benefício financeiro do novo trabalho era significativo. Graças a ele, Kirsty conseguiu pagar o aluguel, as despesas pessoais e até economizar parte do que ganhava. No entanto, ela não sentia orgulho de sua atividade. O medo de ser desmascarada a perseguia constantemente, e o sentimento de vergonha e o conflito interno tornaram-se parte de sua vida cotidiana. Kirsty sonhava em encontrar uma maneira de sair desse ramo e recomeçar do zero. Música alegre ao fundo. Apesar do trabalho secreto, Kirsty mantinha uma relação próxima com a família. Os pais a consideravam responsável e determinada, embora não suspeitassem das verdadeiras razões de sua independência financeira. Kirsty continuava a construir ilusões, esperando que um dia pudesse deixar sua vida dupla para trás e realizar os sonhos de juventude de uma vida normal e estável. Música alegre ao fundo. Paul Grabat nasceu em 1983, no sul do país de Gales. Sua infância foi marcada por constantes conflitos e instabilidade financeira. Os pais brigavam com frequência e não davam atenção suficiente ao filho, o que fez com que ele desenvolvesse um sentimento de inutilidade. Paul começou cedo a demonstrar comportamento desviante, entrava em conflito com professores e colegas, faltava às aulas. Seu desempenho escolar era extremamente baixo e as tentativas dos pais de discipliná-lo não tiveram sucesso. Música alegre ao fundo. Na adolescência, Paul começou a demonstrar uma inclinação para a violência. Ele se envolvia regularmente em brigas e era grosseiro com os professores. Sua reputação na escola piorou e logo ele parou completamente de frequentar as aulas, deixando a educação inacabada. Esse período coincidiu com o início de seu vício em substâncias proibidas. No começo eram substâncias leves, mas aos poucos Paul passou para drogas mais pesadas. As drogas aumentavam sua agressividade e isolamento. Música alegre ao fundo. Aos 18 anos, Paul começou a trabalhar como acompanhante. Em busca de dinheiro para substâncias proibidas, ele oferecia seus serviços tanto para mulheres quanto para homens. Essa atividade se tornou sua principal fonte de renda, mas vinha acompanhada de riscos. Paul enfrentava ameaças, violência e humilhação, o que só aumentava seu sentimento de raiva e injustiça. Essa atividade também o levou ao mundo do crime, onde fez contatos que lhe permitiam continuar com seu estilo de vida destrutivo.
música alegre ao fundo. O comportamento de Paul tornava-se cada vez mais agressivo. Um dos episódios mais conhecidos foi seu conflito com uma vizinha, a quem ele acusava de ter danificado seu carro. Paul não apenas ameaçou a mulher, mas também a atacou com um taco, forçando-a a deixar o bairro. Casos como esse não eram raros e muitos procuravam evitar qualquer contato com ele. No momento em que conheceu Kirsty, em 2004, Paul levava uma vida antissocial. Acompanhantes, substâncias proibidas e uma inclinação para a violência tornaram-se partes inseparáveis de sua existência. Seus problemas com controle da raiva e comportamento manipulador logo se tornaram destrutivos para todos que estavam ao seu redor. Ao conhecer Paul, Kirsty não podia imaginar que o passado dele seria o início de eventos trágicos em sua vida. Música alegre ao fundo. Em 2004, Kirsty Wilkinson e Paul Grabat se encontraram pela primeira vez em uma festa em uma boate. Kirsty tinha 20 anos, Paul tinha 21. Ambos estavam passando por momentos difíceis em suas vidas naquela época. Kirsty continuava trabalhando em uma casa de tolerância, escondendo sua ocupação da família. E Paul já estava completamente preso à dependência de drogas e ganhava a vida com trabalhos ocasionais, incluindo serviços de acompanhante. Apesar das diferenças entre eles, surgiu uma ligação baseada em simpatia mútua. O primeiro encontro deles foi por acaso. A festa estava animada e um grupo de amigos em comum os apresentou um ao outro. Kirsty se sentiu atraída pela confiança de Paul e ele, por sua vez, notou sua aparência e sorriso encantador. Eles passaram a noite juntos, mas não houve nenhum compromisso sério depois disso. Após esse encontro, eles se comunicavam de vez em quando, mas não mantinham um contato próximo. Para Kirsty, aquilo foi apenas um episódio em sua vida, que não prometia grandes mudanças. A ligação entre eles só foi retomada no final de 2007, 3 anos após o primeiro encontro. Isso aconteceu em circunstâncias incomuns. Paul, como cliente, acabou justamente na casa de tolerância onde Kirsty trabalhava. Ela usava o pseudônimo Megan, mas Paul a reconheceu e foi conversar com ela. A conversa deles começou de forma constrangedora, mas logo se transformou em um bate-papo amigável. Paul contou que pensava nela com frequência desde o primeiro encontro e sugeriu que se vissem fora do trabalho. A partir desse momento, a relação deles começou a se desenvolver rapidamente. Eles passaram a passar tempo juntos, sair para passeios e compartilhar histórias de suas vidas. Kirsty, que por muito tempo escondeu sua atividade profissional dos entes queridos, encontrou em Paul uma pessoa que a compreendia e não a julgava. Paul, por sua vez, conseguiu mostrar seu lado positivo, demonstrando confiança e charme que ocultavam seu passado problemático. Kirsty rapidamente começou a acreditar que Paul poderia ser o príncipe que a ajudaria a começar uma nova vida. Ela ficou impressionada com seus discursos sobre querer mudar o próprio destino e construir uma família. A compreensão mútua que Kirsty encontrava em suas conversas tornou-se para ela uma ilusão de esperança de que a vida poderia mudar para melhor. Paul habilmente alimentava essa fantasia romântica, frequentemente contando sobre suas supostas conquistas, incluindo um passado como mecânico, piloto de corridas e até mesmo stripper. No entanto, apesar da aparência idílica, o relacionamento deles, já desde o início, se baseava em omissões. Paul sabia sobre a profissão de Kirsty, mas não revelava a ela seus verdadeiros motivos. Para ele, ela se tornou não apenas um objeto de interesse romântico, mas também um possível meio de garantir seu sustento financeiro. Kirsty, por outro lado, acreditava na sinceridade da relação deles e gradualmente começou a confiar em Paul mais do que em qualquer outra pessoa. Em dezembro de 2007, algumas semanas após retomar o relacionamento com Paul, Kirsty Wilkinson inesperadamente contou à sua mãe Catherine sobre o noivado. Segundo ela, Paul fez o pedido de casamento e ela aceitou sem hesitar. Kirsty tinha certeza de que havia encontrado o homem dos seus sonhos, que a aceitaria como ela é, apesar do seu trabalho secreto. Essa notícia foi uma completa surpresa para a família, já que nenhum dos parentes sequer suspeitava da existência de Paul. Catherine imediatamente expressou dúvidas. Ela achava que o relacionamento estava se desenvolvendo rápido demais e que Kirsty não conhecia o noivo o suficiente. A mãe tentou convencer a filha a adiar o casamento para conhecer melhor Paul e dar tempo ao relacionamento. Ela sugeriu adiar a cerimônia pelo menos por alguns meses. Mas Kirsty foi irredutível.
Segundo ela e Paul já haviam escolhido a data, fevereiro de 2008, apenas 5 semanas após o noivado. O primeiro encontro da família com Paul só aumentou a preocupação. Quando Kirsty o levou para casa, ele causou uma má impressão. Paul parecia desleixado, estava vestido de maneira descuidada e tratou os pais da moça com evidente desdém. Seus relatos sobre a própria vida despertaram suspeitas em todos. Ele afirmava que já tinha trabalhado como mecânico, piloto de corridas e até mesmo como stripper. Mas nenhum desses fatos foi confirmado. Parecia que Paul tentava impressionar, exagerando suas conquistas. No entanto, seu modo de falar e seu comportamento deixaram a família de Kirsty desconfiada. Os pais de Kirsty, Catherine e David, tentaram dissuadir a filha de tomar uma decisão precipitada. Eles apontavam que Paul parecia pouco confiável e que o relacionamento deles estava se desenvolvendo rápido demais. A irmã mais velha de Kirsty, Sonia, também expressou suas preocupações, observando que Paul parecia ser uma pessoa manipuladora. No entanto, todas as tentativas da família de convencer Kirsty do contrário foram em vão. Ela acreditava firmemente que Paul era sua única chance de um futuro feliz. Kirsty sempre foi sonhadora e romântica. Desde criança, ela sonhava com um casamento bonito e uma família grande. O estilo de vida que levava deixava um sentimento de vazio em sua alma, e ela esperava que o casamento com Paul fosse o início de um novo capítulo. Em seu desejo de realizar o sonho, ela ignorou todos os avisos. Além disso, ela se convenceu de que seus entes queridos simplesmente não entendiam seus sentimentos. Apesar das dúvidas, a família decidiu apoiar Kirsty no dia do seu casamento. A cerimônia aconteceu em fevereiro de 2008. Os pais e as irmãs estavam presentes, mas seus sorrisos escondiam preocupação. Paul, por outro lado, parecia satisfeito e confiante. Para Kirsty, aquele foi o dia em que seu sonho se realizou, mas para sua família, marcou o início do seu afastamento. Os parentes sentiam que ela estava ignorando sinais perigosos, que mais tarde se confirmariam com trágica inevitabilidade. Após o casamento, em fevereiro de 2008, Kirsty e Paul começaram a vida juntos no apartamento dela em Regent. Desde o início, Paul impôs suas próprias regras, que rapidamente se transformaram em uma forma de controle total. Ele se mudou para a casa de Kirsty sem qualquer discussão e imediatamente assumiu o controle das finanças dela. Paul insistiu que Kirsty ela lhe deu acesso à sua conta bancária, justificando isso pela necessidade de administrar melhor o dinheiro da família. Kirsty, ainda sob a influência da ilusão romântica, não se opôs. No entanto, ficou claro rapidamente que Paul não tinha intenção de contribuir para o bem-estar comum. Ele não procurava emprego e passava a maior parte do tempo em casa, enquanto Kirsty continuava trabalhando para sustentar os dois. Além disso, Paul começou a interferir ativamente em sua atividade profissional. Em vez de criticar, Paul sugeriu aumentar a renda. Na opinião dele, Kirsty deveria atender mais clientes para cobrir as despesas crescentes deles. Paul não se limitou apenas às palavras. Ele passou a acompanhar pessoalmente Kirsty ao local de trabalho sob o pretexto de garantir sua segurança, mas, na verdade, para controlar sua agenda e se certificar de que ela cumpria suas exigências. Depois de um tempo, ele começou a procurar novos clientes para ela pela internet. Paul criou várias contas em diferentes plataformas oferecendo os serviços de Kirsty. Assim, sua carga de trabalho ficou ainda mais intensa. Além de trabalhar na casa de tolerância, ela começou a receber clientes em sua própria casa. Essa situação rapidamente se tornou moralmente devastadora para Kirsty. Ela há muito sonhava em deixar seu trabalho, começar uma nova vida e construir uma família. No entanto, sob a pressão de Paul, seus sonhos tornaram-se inalcançáveis. Apesar de sua relutância em continuar com essa atividade, Paul, com persuasão e manipulação, a convencia de que era a única maneira de manter a família e a estabilidade financeira. Ele usava o senso de responsabilidade dela e o amor que sentia por ele como forma de pressão. O controle de Paul não se limitava às finanças. Ele também começou a interferir em sua vida pessoal. Paul exigia que Kirsty explicasse cada um de seus passos, verificava seu telefone e proibia que ela se comunicasse com alguns amigos. Ele a convencia de que muitos deles influenciavam negativamente o relacionamento deles. Aos poucos, Kirsty ficou isolada, sem apoio e sem a possibilidade de compartilhar seus sentimentos. Com o tempo, Paul começou a tentar minar a autoconfiança de Kirsty.
Ele fazia comentários sobre a aparência dela, destacando defeitos, e a fazia acreditar que sem ele, ela não conseguiria nada. Esses comentários destruíam sua autoestima e a tornavam cada vez mais dependente dele. Paul também demonstrava mudanças bruscas de humor, de ternura e cuidado à agressividade e irritação, o que só aumentava o sentimento de insegurança de Kirsty. Com o tempo, Paul ficou ainda mais insistente. Ele começou a convidar outras pessoas para a vida íntima deles sob o pretexto de que isso traria variedade ao relacionamento. Kirsty era totalmente contra essa ideia, mas para evitar conflitos, acabou concordando. No entanto, situações como essas só agravaram ainda mais o seu conflito interno. Ela começou a sentir que seu corpo e sua vida já não lhe pertenciam. Kirsty tentava manter a aparência de uma vida familiar normal, mas por dentro era tomada por dúvidas e medo. Paul continuava a demonstrar sua superioridade, ignorando completamente seus desejos e necessidades. Ela cada vez mais registrava seus sentimentos em um diário, mas não encontrava forças para resistir ao controle crescente. Sua vida estava se transformando em uma luta para preservar os restos de independência sob constante pressão e manipulação por parte de Paul. Com o tempo, o controle de Paul evoluiu para a violência aberta. Os primeiros episódios de agressão física aconteceram alguns meses após o casamento. Paul, insatisfeito com o fato de que, na sua opinião, Kirsty não havia ganhado dinheiro suficiente, fez um escândalo que acabou em empurrões e agressões. Para Kirsty, isso foi um choque, mas Paul rapidamente pediu desculpas, prometendo que aquilo não se repetiria. No entanto, as desculpas se mostraram apenas uma medida temporária. Logo, os episódios de agressão tornaram-se regulares e sua intensidade só aumentava. Paul começou a usar a violência como instrumento para suprimir a vontade de Kirsty. Quando ela se recusava a cumprir suas exigências, ele passava das ameaças para punições físicas. Um desses casos ocorreu quando Kirsty tentou conversar com ele sobre seu desejo de sair do trabalho na casa de tolerância. Paul a interrompeu grosseiramente, chamou-a de ingrata e a agrediu. Depois disso, ele aumentou o controle para privá-la da possibilidade de tomar decisões por conta própria. A mãe de Kirsty, Catherine, começou a suspeitar que sua filha não era feliz no casamento. Ela tentou conversar abertamente com ela, mas Kirsty se calava ou desviava o assunto. Catherine, sentindo o perigo, a alertou de que Paul poderia se tornar uma ameaça mortal para ela, mas essas palavras não causaram a devida impressão em Kirsty. Ela estava convencida de que conseguiria mudar a situação se fosse paciente o suficiente. No dia 28 de março de 2009, Kirsty e Paul decidiram passar a noite com amigos em um clube na cidade de Swansea. Durante a noite, eles consumiram álcool e outras substâncias, o que já era habitual para eles. Segundo testemunhas, surgiam momentos de tensão entre o casal, que acabavam se transformando em discussões. Paul parecia irritado, enquanto Kirsty tentava evitar o conflito. O ponto culminante foi uma grande briga perto da meia-noite, após a qual Paul deixou a festa e foi para casa sozinho, deixando Kirsty com os amigos. Kirsty, sem querer ir atrás dele imediatamente, decidiu ficar e terminar a noite na companhia dos amigos. De acordo com as lembranças deles, ela parecia cansada e abatida, mas tentava não demonstrar suas emoções. Tarde da noite, Kirsty chamou um táxi para voltar para casa. O motorista de táxi relatou posteriormente que a deixou em casa, onde ela entrou com confiança. Esse foi o último momento em que ela foi vista com vida. No dia seguinte, Paul disse à mãe de Kirsty, Catherine, que sua esposa saiu cedo de manhã, supostamente levando suas coisas e dinheiro. Ele afirmou que não ouviu nada, pois estava dormindo. Paul acrescentou que Kirsty talvez tenha ido embora para ficar com outro homem. Esse relato despertou suspeitas em Catherine, pois Kirsty não levou seus cartões bancários nem seus pertences pessoais, o que seria estranho para alguém que planeja começar uma nova vida. Outro fato suspeito foi a ligação de Kirsty para o serviço de emergência durante a noite, que não foi completada devido a problemas de conexão. Os policiais posteriormente descobriram que, no momento da suposta saída de Kirsty, os vizinhos ouviram gritos abafados e sons de luta. Esses fatos, juntamente com a ausência de qualquer indício de uma saída voluntária, levaram a família e a polícia a suspeitarem do caráter violento de seu desaparecimento. Após o registro do desaparecimento de Kirsty, a polícia iniciou imediatamente uma investigação. O primeiro suspeito foi seu marido Paul, pois seu comportamento despertou suspeitas desde o início.
Ele alegou que estava dormindo à noite e não ouviu nada, e que pela manhã percebeu que Kirsty havia pegado algumas coisas e saído. No entanto, sua versão dos acontecimentos não batia com os fatos. Kirsty deixou em casa cartões bancários e outros pertences pessoais importantes, o que não condizia com o suposto cenário de sua saída. Durante a inspeção inicial da casa, a polícia notou algumas mudanças suspeitas. Parte do teto da sala de estar havia sido recentemente pintada e o tapete que antes ficava nesse cômodo havia desaparecido. Paul explicou isso dizendo que Kirsty quis renovar a decoração, mas essa versão parecia ilógica. No dia 6 de abril de 2009, a investigação tomou um rumo trágico. Um motorista de caminhão que havia parado no acostamento da estrada A48 perto da cidade notou uma mala jogada em uma vala à beira da estrada. Ele ficou intrigado com a aparência incomum do objeto e, ao abrir a mala, encontrou uma mão humana. Chocado, ele chamou a polícia. Os policiais que chegaram ao local encontraram o corpo de uma mulher dentro da mala. Os peritos identificaram que se tratava de Kirsty Wilkinson. O exame do corpo revelou que Kirsty havia sido brutalmente espancada. Ela tinha o nariz e o maxilar quebrados, além de vários hematomas e arranhões na pele. A morte foi causada por um traumatismo craniano resultante de fortes golpes. Também foram registrados sinais de estrangulamento, indicando uma tentativa de asfixiá-la durante o conflito. No local onde o corpo foi encontrado, a polícia não encontrou nenhuma evidência direta, mas os peritos determinaram que o corpo havia sido transportado de outro lugar. No mesmo dia, a polícia prendeu Paul. Durante os interrogatórios, ele negou o envolvimento no crime, alegando que não sabia do paradeiro da esposa após sua saída. No entanto, seu comportamento demonstrava nervosismo. Os policiais também descobriram que, no dia seguinte ao desaparecimento de Kirsty, ele usou o cartão bancário dela para sacar dinheiro. Portnoy frequentava um salão de massagens, o que parecia extremamente suspeito. Os testemunhos do círculo próximo e os dados dos peritos revelaram uma cronologia trágica do crime. Na noite do desaparecimento, houve uma briga entre Paul e Kirsty. Paul a atacou, desferindo golpes e tentando estrangulá-la. Após a morte de Kirsty, ele moveu o corpo para a sala de estar, onde tentou colocá-lo em uma mala. Ao se deparar com dificuldades devido ao tamanho do corpo, Paul planejou esquartejá-lo, mas desistiu da ideia por não ter as ferramentas adequadas. No final, ele conseguiu empurrar o corpo inteiro para dentro da mala e o transportou até o local onde se livrou dele, jogando-o em uma vala à beira da estrada. Mais tarde, foram encontrados vestígios de sangue na casa de Kirsty, que Paul tentou limpar, além de manchas de tinta no teto, cobrindo respingos. Essas evidências, juntamente com os testemunhos do círculo social e o comportamento de Paul, tornaram-se provas-chave de sua culpa. As anotações encontradas no diário de Kirsty confirmaram seu medo do marido e o desejo de ir embora, o que só reforçou as acusações contra ele. O julgamento de Paul Grubham começou no início de 2010. A acusação apresentou uma cronologia detalhada dos acontecimentos, baseando-se nas provas coletadas pela polícia e nos depoimentos das testemunhas. As principais provas foram as manchas de sangue de Kirsty encontradas na sala de estar, que Paul tentou esconder pintando o teto e se desfazendo do tapete. Os peritos confirmaram que o sangue correspondia a vestígios de morte violenta, e os ferimentos no corpo de Kirsty indicavam uma surra brutal. No tribunal também foram lidas as anotações do diário de Kirsty, onde ela descrevia o medo de Paul, suas manipulações e violência. Essas anotações serviram como prova de que ela vivia sob constante pressão e ameaças. A acusação destacou que Paul não apenas controlava a vida dela, mas também a explorava financeiramente, ignorando completamente seus desejos e segurança. Paul negou sua culpa, alegando que Kirsty saiu de casa por vontade própria e que sua morte foi resultado das ações de uma pessoa desconhecida. No entanto, suas versões contradiziam as provas e os depoimentos. Também foi constatado que Paul tentou criar a imagem de um marido despreocupado, contando às pessoas ao redor que Kirsty havia fugido com outro homem. Após uma longa investigação, o júri considerou Paul culpado de assassinato. O juiz destacou a crueldade excepcional do crime, seus motivos interesseiros e a total ausência de remorso. Em 4 de fevereiro de 2010, Paul Grubham foi condenado à prisão perpétua com um tempo mínimo de cumprimento de 19 anos. Essa sentença trouxe alívio para a família de Kirsty, mas não pôde compensar a perda.
O processo judicial revelou detalhes da vida de Kirsty que seus entes queridos desconheciam. A família enfrentou o luto e o sentimento de culpa, acreditando que poderiam ter evitado a tragédia. Após a morte de Kirsty, a família Wilkinson ficou profundamente abalada emocional e psicologicamente. Sua mãe, Catherine, não conseguia se livrar do sentimento de culpa. Ela se lembrava de todas as tentativas de alertar a filha. Palavras que Kirsty ignorou e a sensação de que Paul se tornaria uma ameaça à sua vida. Esses pensamentos não a deixavam, intensificando a dor da perda. O pai de Kirsty, David, fechou-se em si mesmo, evitando falar sobre a tragédia. A perda da filha mais nova destruiu a unidade da família. A irmã mais velha de Kirsty, Hayley, sofreu muito com a morte dela. Elas sempre foram próximas e a perda deixou um vazio em sua vida. Hayley não conseguiu lidar com a depressão, que se agravava pela sensação de impotência. Ela passou a abusar do álcool, tentando abafar a dor. 5 anos após a morte de Kirsty, Hayley morreu de intoxicação alcoólica. Ela tinha apenas 31 anos. Essa tragédia foi mais um golpe para a família, tirando-lhes a segunda filha. Para Sonia, outra irmã de Kirsty, a morte foi uma lição sobre a importância de proteger quem se ama. Ela tentou apoiar os pais, mas também sentia profundamente a perda. A família Wilkinson ficou para sempre com uma ferida que nem mesmo a condenação de Paul conseguiu curar. A tragédia destruiu suas vidas, deixando uma marca que eles carregarão até o fim de seus dias.